especialistas ou amadores? Queridos e amados irmãos, Deus coloca no meu coração uma ilustração na história de Noé e na história do Titanic. Em breves palavras, o Titanic foi feito pelos melhores especialistas da época, engenheiros, pelos homens sábios deste mundo, mas foi um navio que afundou por um iceberg. A Arca de Noé, em contraste, foi feito por Noé e sua família, um homem que não era especialista, que não era um construtor de navios, mas que obedeceu à ordem de Deus e que foi capacitado por Deus, mesmo sendo um amador, mesmo não sendo um profissional na área. A Bíblia diz que aquela arca sobreviveu ao dilúvio e Noé e sua família foram salvos pela obediência de Noé e por ele fazer conforme Deus lhe mandou, na medida, no tamanho, na espessura. Ele foi justificado pela fé e foi salvo pelas obras de fé, a qual ele condenou o mundo antigo, levantando aquela arca em obediência pela fé à voz de Deus. Queridos e amados irmãos, para a obra de Deus, que Deus nos chama, devemos ter a certeza que Ele nos capacita. Não devemos dar desculpas para Deus. Jeremias disse: eu sou ainda uma criança, Senhor. E Deus disse a Jeremias, não diga que é uma criança, eu vou te usar, eu colocarei as palavras em tua boca, eu te capacitarei. Pedro também disse a Jesus, vai embora, retira-te de mim porque sou um pecador. Jesus olha para ele e disse: Pedro, de agora em diante você vai vir após mim, eu vou ensinar você a pescar homens. Jesus é aquele que capacita os seus escolhidos. A palavra de Deus também nos diz que Moisés, quando chamado por Deus, disse: eu sou gago, Senhor, não dá para mim ir até Faraó. Mas Deus disse: quem fez a boca do homem, Moisés? Foi eu, Senhor. Queridos, quando Deus chama, Deus capacita. Não devemos nos preocupar. A obra de Deus é impossível, mas o Deus do impossível está conosco para fazer os impossíveis se tornarem possíveis, para nos abençoar, derramar sobre nós o poder dele, o poder do Espírito Santo, a capacitação dele para cumprirmos a ordem dele, porque o Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que dá as tarefas também dá as ferramentas, dá as armaduras, as armas, para que possamos trabalhar e executar em prol do seu reino, em prol da sua vontade. Ele é o Deus que capacita. Não precisamos de profissionais, pastores profissionais, cantores profissionais. O que precisamos é de adoradores, é de homens obedientes a Deus, mulheres obedientes a Deus, submissos a Deus, submissos à palavra de Deus, dirigidos pela palavra de Deus. O que precisamos não é da sabedoria da terra, ou da sabedoria que diz Tiago, que é animal e demoníaca, mas precisamos da sabedoria do céu. Assim como Salomão recebeu a sabedoria do céu, assim como Deus diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Peça para Deus sabedoria, capacitação, para você executar a obra de Deus. Porque é melhor estar na arca com um amador do que estar no Titanic com profissionais deste mundo, com homens intelectuais, racionais, religiosos, filósofos, mas que não conhecem a Deus e que por no final das contas vão afundar no mar de esquecimento. Que servem a Deus pelas éticas religiosas, que dizem todo o caminho leva a Deus, todas as religiões levam a Deus. Está cheio de filósofos e filósofos por aí, mas o que Deus precisa é de homens e mulheres obedientes à sua palavra, e que façam conforme ele disse na palavra, e não conforme o mundo, as religiões, ou a cultura, ou a modernidade ensina. Amadores ou profissionais, que nós possamos ser amadores em Deus, para que assim em Deus ele nos capacite e nos torne sábios para fazer a vontade dele. Havia vários profissionais, mas quem sempre se sobressaiu foi os homens amadores, mas que tiveram a sabedoria dos céus. Noé, Daniel, José no Egito. Todos os homens eram sábios intelectuais, mas aqueles homens se sobressaíram porque tinham a sabedoria do alto. Você que é cristão, você que tem a fé em Jesus, você que ama a Deus, que teme ao Senhor, pode ter certeza, maior sabedoria, capacitação sobrenatural do Espírito Santo virá sobre ti do que todos os intelectuais do mundo que não conseguem entender os mistérios de Deus.
Deus revelará o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus ocultará as coisas aos sábios e instruídos, mas revelará aos seus pequeninos, porque assim é do agrado do Pai. Revelar as suas graças, o seu poder, as suas misericórdias, os seus tesouros àqueles que temem a Ele. Deus capacitará com sabedoria. Por isso é melhor sermos amadores, mas salvos, do que profissionais ir para o inferno. Que a fé cristã não se torne profissional, que o ministério de pregação para nós não se torne profissionalismo somente, mas que seja uma vocação, que seja algo divino, algo em que somos capacitados e guiados pelo Espírito de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.